Irmãos, a palavra de Deus em Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeita para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Até o verso 39. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio de estarmos reunidos, a bênção maravilhosa de termos a Tua palavra. E rogamos agora que ilumines as nossas mentes e fale, Pai, ao nosso coração, conforme Tu tens planejado. Nos entregamos em Tuas mãos, na inteira dependência do Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como todos nós sabemos, a vida acontece em meio a uma guerra. A vida acontece em meio a lutas, em meio a conflitos, em meio a problemas, dores e sofrimentos. Creio que são experiências de todos nós. Viver, como disse o poeta Gonçalves Dias, é lutar. Ele dizia: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate e que os fortes e bravos só pode exaltar. Isso é verdade. Todos nós sabemos que o existir de cada um de nós é muitas vezes cheio de altos e baixos. Há dias nos quais nós estamos cheios de alegria, mas há dias nos quais nós estamos também tomados pelo sofrimento e pela tristeza, pela dor. Então, na nossa vida, muitas vezes há o anoitecer da tristeza, mas também há a certeza do amanhecer da alegria. Há o choro que dura uma noite inteira, mas também a alegria que vem ao renovar da misericórdia de Deus no novo dia que surge. Há dias nos quais nós estamos cheios de felicidades,
mas também há dias nos quais nós estamos repletos de infelicidades. Há dias nos quais amanhecemos com cântico de louvor nos lábios, mas também há dias nos quais amanhecemos com a boca cheia de lamúrias, de reclamações. Às vezes predomina a paz interior, mas às vezes também, irmãos, predomina o conflito interno. Assim é a vida. Assim é a vida, com os seus vais e vens, com os seus altos e baixos, né? E na realidade, irmãos, nenhum de nós existe a vida inteira sem se chocar com estas contradições da existência humana. Com o sim, com o não, com o com o não é, com o quero, com o não quero, etc. Todos nós chocamos com isso, e dependendo do momento que isso acontece, cria dentro de nós a amargura, a insegurança, a desesperança. É muito bom que não neguemos essas possibilidades para não cairmos na apatia de uma vida hipócrita e no extremo do esfriamento espiritual. Há pessoas que não vivem aquele momento de angústia porque não se deixam desesperar. Mas quando o desesperar perpetua no coração delas, essas pessoas se tornam apáticas, se tornam tantas vezes cínicas. É por isso que é muito comum a gente encontrar pessoas com essas características na sociedade e muitas vezes, irmãos, na própria igreja. Eu fico muito preocupado quando eu vejo gente com cara de sonso. Normalmente são pessoas que passaram por uma experiência difícil, por uma experiência dura e não souberam como administrar muito bem esta situação, esta experiência. E por isso às vezes se transformam em pessoas cínicas, em pessoas apáticas. Aquele estado de deixa como está para ver como fica. E com isso nós vamos ficando empedernidos e até nos acostumamos com esta situação desagradável na nossa própria vida. E de repente o futuro não é mais algo que se abre diante de nós de maneira promissora, de maneira radiante, mas é alguma coisa que se fecha. De repente o futuro já não nos projeta para frente. A gente não está olhando lá na frente, mas a gente está preso. Na verdade, muitas vezes esse futuro até retroage, empurrando-nos para as experiências do passado. E é por isso que muita gente vive das experiências do passado. Você conversa com elas, elas só falam do passado. Elas vivem disso, pensam nisso, conversam sobre isso o tempo todo. E quase sempre experiências que lhes machucaram lá no passado. Elas vivem com isso. Irmãos, em meio à humanidade, isso é muito comum. Muitos têm vivido, de um modo ou de outro, situações assim, uma situação de perder a fé, uma situação de perder a esperança na vida. E o pior é que algumas vezes o nosso amadurecimento espiritual, aquilo que a gente chama de maturidade espiritual, na verdade é uma falsa maturidade. Na maioria das vezes o nosso amadurecimento não passa de enrijecimento, entorpecimento, um processo de petrificação do coração. O coração vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais indiferente às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que às vezes nós nos acostumamos com o sofrimento alheio, que passam, de certa forma, a fazer parte da história. E a gente não liga mais para o sofrimento dos outros.
faz parte, tornou-se algo comum. É a situação, irmãos, caótica que alguns vivem e que perderam a possibilidade de crer, de esperar, de se empolgar, a possibilidade de sonhar, de ver o melhor nas outras pessoas. É por isso que é tão comum a gente olhar para as pessoas e ver o lado ruim delas. E muitas vezes até só falar do lado ruim delas. Eu não vejo muita gente falando do lado bom dos outros. Meus irmãos, ninguém é tão bom que não tenha nada ruim. Mas ninguém também é tão ruim que não tenha nada bom. É a situação caótica que alguns vivem de perder a possibilidade de crer na libertação, mesmo porque estão diante do aprisionamento das circunstâncias da vida. Aí ele chega a dizer: eu sou um traste, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Parece que o profeta Jeremias um dia estava assim, aflito, cansado, oprimido, deprimido, desesperançado. E ele chega a dizer assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E ele diz mais: eu sou objeto de escárnio, estou farto de amargura, não tenho paz na minha alma. E diz mais: eu sou um homem amargurado, um homem que vive chorando, um homem envenenado. Se os irmãos olharem o contexto, vão ver que ele está dizendo tudo isso. E ele se vê assim, irmãos, porque ele contempla a escravidão da nação. A nação está vivendo uma situação de sofrimento, apertada pelo regime estrangeiro, pela superpotente Babilônia, esmagadora, opressora, que dominava sobre Israel e que estava achatando todas as esperanças humanas, acabando com tudo isso. Além disso, a situação interna da nação também era caótica, era um estado de humilhação nacional. A crise estava presente e prevalecia em toda a nação. Os próprios reis de Israel eram escravos da Babilônia e a população, os habitantes, eram servos de segunda categoria. Além disso, havia idolatria que predominava e o povo se afastava de Deus. Portanto, irmãos, havia uma crise espiritual. Além disso, havia um caos familiar no país. A família era tratada como objeto de segunda categoria. Então, Jeremias contempla, de certa forma, uma tríplice crise. Uma crise política, porque estavam dominados pela Babilônia. Uma crise religiosa, porque o povo se entregou ao pecado, se entregou à idolatria e voltou-se contra Deus. E uma crise familiar, porque o que predominava na família era a infidelidade e a família era tratada como objeto. De repente, o profeta Jeremias começou a deixar-se contagiar por isso. Como alguém disse, amanheceu sem sonhos, dormiu sem fé, amanheceu o dia seguinte incrédulo, dormiu cínico e acordou no outro dia mais cínico e apático ainda. Às vezes a vida é assim, vai nos entorpecendo, mas de repente, irmãos, e é isso que importa para nós, de repente Jeremias para e se dá conta de sua vida espiritual. E ele vê que a sua vida espiritual estava sendo abalada com toda aquela situação de crise que a nação vivia. E ele para
como ele estava agora insensível, ele começa a perceber isso. Parece que nada mais o tocava. Era como se ele tivesse vestido de uma couraça de desesperança. Não existe mais esperança. O que existe é dor, o que existe é sofrimento. Jerusalém está destruída, eu estou pisando em cima dos escombros de uma cidade destruída. É isso que tem. A desesperança, às vezes, irmãos, é a posição mais cômoda diante do sofrimento, diante da batalha da fé. Mas, por outro lado, ela é a prisão que nos definha, ela é a prisão que nos derrota, a prisão que nos destrói. Jeremias estava assim, mas de repente ele percebe esse estado de quase morte espiritual. E ele volta-se, confronta-se consigo mesmo, sacode a poeira, né, dá a volta por cima. Ele diz assim: não permitirei que a minha mente seja um baú de más recordações. Não permitirei que a minha mente seja um poço de amargura. Não permitirei que a minha mente seja um veículo de sofrimento e dor. Não permitirei que a minha mente seja um instrumento trabalhado pelo maligno. A minha mente não será de modo nenhum a memória do negativismo. O que eu quero trazer à memória é o que me pode dar esperança. É isso que eu quero ter no meu coração. E este versículo 21 é de uma grandeza extraordinária. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso por quê? Porque a sua memória estava exercitando no lembrar o trágico. Estava exercitando no lembrar aquilo que causava dor. Nos versículos anteriores a isso, os irmãos olhar, ele fala de amargura, de absinto e de tudo mais. A sua memória, como a nossa, irmãos, às vezes estava recorrendo ao passado. E um passado humilhante, um passado de dor, de sofrimento. E quando a mente da gente fica girando em torno do passado, principalmente um passado de sofrimento, então a gente não tem futuro. A memória dele vivia neste ciclo de amargura, neste ciclo de sofrimento do passado angustioso. E a gente vê isso, irmãos, em todo o contexto do que ele acabou de dizer. Mas importante é que ele diz assim: chega, não vou continuar vivendo assim. O que eu vou trazer à minha memória de agora em diante é o que me pode dar esperança. O que você tem trazido à sua memória? O que você tem vivido? Será que o que você traz à mente te dá esperança? É isso que ele diz, é isso que eu vou trazer. Irmãos, como é que nós estamos vivendo hoje? O que é que tem ocupado o nosso pensamento nesses últimos tempos? O que tem dominado a nossa memória? O que é que tem povoado as nossas ideias? O que é que tem se constituído em nosso raciocínio? Quais são as obsessões que invadiram as nossas ideias? O que é que nós estamos trazendo à nossa memória? Existem aqueles que só estão pensando na perda, só estão pensando na humilhação, só estão pensando na frustração e no abandono. Alguns estão pensando na indiferença. Outros estão pensando na ingratidão dos filhos, no golpe que eles tiveram, quem sabe, dos próprios filhos.
a desilusão que tiveram em oferecer alguma coisa de bom e receber alguma coisa de ruim. Alguns só conseguem lembrar do caos, vivem como que ouvindo os ecos do passado. Jeremias pode nos ajudar muito, irmãos, em relação a isso. Ele pode nos ajudar a dar um basta, um chega nisso, porque essas coisas só servem para nos adoecer. A vida humana só foi vida no passado porque um dia no passado ela foi presente. E por isso o que importa agora é a vida do presente aberta para o futuro. Olha para frente. Veja o que Deus tem para a sua vida no futuro. O passado só nos importa agora como passado. Agora, o nosso grande desafio é o futuro. E é aí que nós temos que nos prender. É por isso que Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, quais são as realidades que nós precisamos trazer à nossa memória, a fim de que elas nos deem esperança? O nosso querido irmão profeta Jeremias encontrou pelo menos 7 realidades básicas, fundamentais, que podia lhe trazer esperanças para a vida. São as mesmas realidades que podem trazer esperança para nós também. Quais são elas? Eu quero apresentar apenas 2. As outras 5, se for o caso, no próximo domingo. A primeira realidade que ele traz à sua memória para lhe dar esperança, e que nós devemos trazer à nossa memória para nos dar esperança, é o fato de que o nosso Deus é misericordioso. Nós não servimos a um Deus carrasco, nós servimos a um Deus misericordioso. Traga à sua memória sempre o fato de que não importa o que acontece, o nosso Deus é sempre misericordioso. Veja o que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. Meus irmãos, elas se renovam todos os dias, cada manhã. O problema de Jeremias, o problema que ele estava, infelizmente, relacionando a sua maneira de acordar com o trágico, com o ruim. Logo de manhã, ele já acordava como um poço de amargura. Ele então diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor. Eu vou me levantar de manhã e a primeira coisa que eu vou me lembrar é que Deus é misericordioso. Quando você se levanta, quando você acorda, qual a primeira coisa que vem à sua mente? O trabalho. Tanta coisa que eu tenho para fazer no dia. Não. Traga à sua memória que Deus é misericordioso. O fato de que Deus, o nosso Deus, é um Deus que renova as suas misericórdias todos os dias. Isso me ensina uma coisa muito especial: as misericórdias do Senhor não se congelam, mas renovam-se. São misericórdias que crescem, são misericórdias sem fim. E é isso que nós temos que trazer, irmãos, à nossa memória. Por isso ele diz: se eu posso e devo trazer alguma coisa à minha memória, eu vou trazer aquilo que pode me dar esperança. A primeira coisa é isso: Deus é misericordioso. A situação está caótica, a nação está de mal a pior, a Babilônia está nos dominando,
Jerusalém foi destruída, esta é a situação, tudo continua do mesmo jeito, mas Deus também continua sendo misericordioso. É isso que importa, é isso que interessa. O que você tem trazido à sua memória quando você levanta de manhã? O que você tem trazido? Faça como Jeremias. Se você amanhece meio amargurado, lembre-se, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a sua vida antes de você se levantar da cama. Ao invés de murmurar, agradeça a Deus pela bênção de um novo dia e da misericórdia dEle. Ao invés de você acordar procurando um motivo para brigar com o marido, para brigar com a esposa, com os filhos, agradeça a Deus pelas misericórdias do Senhor. Tem gente que acorda azedo, não é? Não sabe dar um bom dia para a vida. Quando olha para o espelho quase que sai correndo. Só não corre porque não tem jeito. Não faça isso. Abra a janela de sua casa, do seu apartamento. Dê um bom dia para o dia. E diga, graças a Deus que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a minha vida, já se renovaram hoje, antes que eu levantasse. Essa é a primeira coisa que nós temos que trazer à memória para nos dar esperança. Segunda realidade que eu preciso trazer à memória para me dar esperança é a fidelidade do Senhor. Porque, irmãos, essa misericórdia do Senhor não é mero emocionalismo de Deus, não é mero emocionalismo divino, mas é uma misericórdia que é fruto do caráter do próprio Deus. Não é porque Deus simplesmente teve um momento assim, teve um acesso de bondade e falou, agora eu vou ser misericórdia. Não. A garantia de que a sua misericórdia veio e continuará vindo e existirá para sempre, é a sua fidelidade. Ele diz que se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. Mas se nós somos infiéis, ele todavia permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Essa é a realidade maravilhosa de que Deus não muda, de que Ele não volta atrás, é uma esperança imbatível. Na minha mente, no meu coração, por mais que eu esteja deprimido, por mais que eu esteja sofrendo, por mais que eu esteja à beira do abismo, mas há um compromisso de Deus em me segurar. Ah, irmãos, como isso me traz esperança. Grande é a sua fidelidade, diz a palavra de Deus. Deus é absolutamente fiel o tempo todo. E Ele está comprometido, mais com Ele mesmo, com o seu caráter, do que conosco, irmãos. E por isso Ele continuará vindo ter conosco, apesar de nós. Notem, irmãos, que há sobejas expressões, especialmente de Davi nos Salmos, desse compromisso de Deus com Ele mesmo. Ele diz, o Senhor abençoa por amor do seu nome. Salmo 23, tão conhecido, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isaías 48, versículo 9, Deus diz, por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Tudo isso, irmãos, que Deus faz é por causa de um compromisso anterior, superior dele mesmo, consigo mesmo, acima de tudo. Graças a Deus, irmãos, o seu amor não é uma aventura sentimentalista conosco. As suas misericórdias estão atreladas ao seu caráter, que é fiel. Essa então é a segunda realidade que a vida nos oferece
ou que Deus nos oferece desta vida. Vindo à minha mente, pode me dar esperança, fidelidade de Deus. Olhar em volta nos faz ver que tudo está difícil, está caótico, né? A nação em crise, a moral em crise, a governança nem se fala, a família cada dia mais desestruturada, disfuncional, os negócios cada vez mais difíceis, a concorrência cada vez mais desleal, o vai e vem continua o mesmo, a injustiça continua campeando, mas mesmo assim eu posso ter esperança, porque aquele com o qual eu me relaciono não negocia a minha vida com ninguém. Eu sou do meu amado e ele é meu, e ponto final, ninguém pode mudar isso. Aquele com o qual eu me relaciono faz comigo, ou fez comigo, na verdade, um pacto, fez comigo uma aliança inviolável, com base no seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Foi o que Jesus disse: essa é a nova aliança no meu sangue. É pacto de morte, é fidelidade até as últimas consequências, é casamento de Deus com a alma que crê em Cristo Jesus e se entrega para Ele e passa a viver a sua vontade. Grande é a sua fidelidade. Tenha isso em mente sempre, e você terá esperança, ainda que o mundo esteja virado de cabeça para baixo. Deus nos ama, Deus é misericordioso, Deus é fiel, e provou isso ao dar o seu próprio Filho como sacrifício para nos ter como filhos. Pagando assim o preço dos nossos pecados, Ele nos comprou para si, com o sacrifício de seu Filho. Participe da ceia nessa manhã, lembrando disso, que todos nós tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente, porque assim a nossa esperança se renovará todos os dias, e nós viveremos todos os dias para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus, nesse instante, Senhor, nós queremos agradecer-te, bendizer-te, Pai, glorificar-te, Senhor, pela bênção de saber que Tu és um Deus tão misericordioso, que as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Além disso, Pai, Tu és fiel. Obrigado porque a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, tanto uma quanto a outra, estão atreladas ao Teu caráter. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Prepara-nos agora, Senhor, para participarmos da Tua mesa e dá-nos, Pai Celestial, o crescimento espiritual, o crescimento no conhecimento de Cristo e de Sua palavra. Pedimos isso, Pai, de coração, no nome de Jesus. Amém.